gente tenha um tempo de fala e depois, se vocês quiserem, seria legal pergunta e resposta, não é? Seria bom. Se vocês quiserem fazer perguntas, é melhor ainda. Então, eu posso. São 8h15, agora 8h13 aqui para mim. Vocês planejaram 1 hora total? Como é? Na nossa programação, 1 hora, em torno de 1 hora, né? Tá, então a gente pode deixar Fica à uns 10 vontade. minutos finais para No vocês poderem finalzinho, se você quiser perguntar? deixar um pouquinho, fica à vontade. Tá ótimo, então tá ótimo. Então eu posso ir até 8h50, é isso? Uhum. Até Se 8h50 você e aí quiser. até 9 horas vocês podem, 9, 9 e É. 5, eu não sei. Fica, para mim eu Ok. não tem problema nenhum, eu tô em casa. O Não, tempo que sem vocês problema, precisarem a gente sem pode fazer problema. pergunta e resposta, tá bom? Ok. Ana, se você quiser ir até as 9, né, de acordo com a sua fala, e depois das 9 estender os 10, 15 minutos sem problema. Tá bom, Fique à vontade, para não tá interferir ótimo. muito na sua programação, na sua fala, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Então eu quero agradecer vocês todos, na pessoa da Ana Paula, que me chamou para estar aqui junto com vocês e do André. É uma alegria poder falar do espiritismo sempre. É o que me traz força, é o que me traz ânimo, é o que me estimula muito a estudar, então eu tenho paixão por falar. Ainda bem que tem gente que gosta de escutar, não é? Porque não tem graça nenhuma a gente gostar de falar e não ter quem possa nos ouvir. Então é uma alegria ter queridos em algum lugar por aí que também estejam apaixonados, né, pelo espiritismo e que tenham a mesma alegria que eu tenho ao nos encontrarmos com essas palavras que reabilitam as nossas almas. E, na verdade, a sensação que eu tenho é que o nosso encontro com o Evangelho de Jesus é um reencontro. E é por isso que a gente sente alegria, porque aí a saudade passa, né? Porque a gente sente saudade desses momentos felizes. Quando a gente se encontra com as palavras de Jesus, a nossa alma se pacifica. Não é à toa que se pacifica, porque o que a gente tem de registro é que quem se encontrou com Jesus nunca mais foi o mesmo. E a gente tem ainda, nós estamos aprendendo a sustentar conexão espiritual. A gente ainda é aprendiz nessa sustentação. Então, quando a gente consegue uma conexão espiritual, quando a gente consegue saciar a nossa sede de transcendência, ai, a gente respira aliviado, né? Não é à toa que a gente diz que quando chega na casa espírita, o ambiente da casa nos ajuda. Nos ajuda por isso, porque aí alinha, aí a gente, nossa, gente, é como se fosse um instrumento que entra em ressonância com o diapasão. Nós sentimos um alinhamento amoroso. Então a nossa alma se pacifica, se acalma, se aquieta, o nosso desespero passa, porque a gente se lembra dessa conexão primeira, que é essa conexão com a Boa Nova, né? O Evangelho de Jesus faz isso com cada um. Então é um prazer estarmos juntos, que vocês possam se sentir essa noite abraçados e acolhidos pela espiritualidade maior, tanto quanto eu já estou me sentindo, antes de chegar aqui e encontrar com vocês, eu já estava me sentindo assim, profundamente abraçada e acolhida, né? Eu costumo dizer que isso é a gente se sentir nos braços de Deus, né? Onde a gente pode finalmente respirar, relaxar e ser quem a gente é e tá tudo certo, né? Então, gratidão por esse encontro já aqui de antemão. Então, a nossa conversa hoje é o início, bem o começo do Sermão do Monte, que é a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. O Sermão da Montanha, se, como bem lembrou o nosso amigo Gandhi, disse que se todos os livros fossem queimados, se ficasse isso, já tinha dito tudo. É, na verdade, um percurso. Essas orientações de Jesus aqui, essa fala consoladora, bem-aventurados, sejam felizes, sejam agraciados, aqueles que estiverem se sentindo assim, 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 assim. Então, Jesus descreve como a gente se sente. A gente se sente com fome, com sede de justiça. A gente se sente em aflição, né? Então,
essa percepção de Jesus a nosso respeito é maravilhosa, né? Como é bom alguém que nos vê profundamente, para além das nossas aparências. O que acontece com a nossa alma? Então, Jesus sabe das nossas precariedades. Jesus sabe também das nossas arrogâncias, não é? Então, sabe das nossas necessidades profundas, sabe das nossas conquistas. Jesus sabe dos nossos sonhos de dias felizes, sabe dos anseios da nossa alma. Então, quando ele vem contar para a gente, dizer para a gente que tá tudo certo, é uma experiência de profunda compreensão. Quando a gente lê as bem-aventuranças, a gente se sente visto, a gente se sente ouvido, escutado nas nossas mais profundas necessidades. Só que as bem-aventuranças, elas são frases de uma inteligência. Eu fico encantada quando eu vejo essas frases, porque são frases que vão mostrar para a gente que não existe condição para o amor de Deus se manifestar. O amor de Deus, ele é infinito e é para todos. E esse amor de Deus é capaz de cobrir todas essas nossas necessidades. Porém, para que a gente possa se sentir saciado, acolhido, amado, né? Para que a gente possa se sentir curado desse amor de Deus, a gente precisa se abrir para isso. Então, essa condição de abertura, essa condição que nos possibilita sermos atendidos nas nossas necessidades, é o que Jesus vai contar nas bem-aventuranças. Ele vai dizer para a gente quais são esses recursos, essas condições, qual é essa postura que a gente precisa adotar para que a gente possa ser acolhido e atendido naquilo que a gente precisa. Então, quando a gente vê lá, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Olha, Deus é misericordioso sempre, mas será que ele só pode ser misericordioso se a gente for misericordioso? Não é isso que Jesus quer dizer. Não é uma condição no sentido de, e se você for bonzinho, então você vai ganhar um presente de Natal. Não é nesse sentido. O que Jesus está apontando nas bem-aventuranças é: presta atenção na sua postura, na sua condição, na sua abertura, para que você possa receber o que você precisa, né? Nós que somos pais, nós sabemos, como pais terrenos, quanto amor a gente quer dar para os nossos filhos e quantas vezes eles se encontram fechados para receber isso que a gente tem para dar. E por mais que a gente tenha para dar, a gente tem orientação para dar, a gente tem abraço para dar, a gente tem aquele colo quente para dar, é preciso que o filho se disponibilize, se abra para poder receber o que a gente tem para dar. Se assim é na nossa relação com os filhos terrenos, é a mesma coisa, mas num grau muito mais amplo, a relação de Deus conosco, que é o nosso Pai que está nos céus, como diz Jesus. Então, o nosso Pai que está nos céus tem muita abundância. O amor de Deus é abundante. Mas a gente precisa fazer algum tipo de movimento para que a gente possa entrar na sintonia e poder nos nutrir do amor de Deus. Então, o amor de Deus, ele é infinito, ele é abundante, ele é profundamente onipresente, mas a gente não se aproxima disso facilmente. Nós temos muito mais facilidade de afastamento do que de aproximação. Então, porque nós estamos muito mais no afastamento, que a gente precisa de muitas ajudas, precisamos de muitos socorros, de muitos auxílios, para que a gente possa se aproximar dessa abundância divina. Então, essa frase de hoje, que é o nosso estudo de hoje, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, a gente adora essa frase porque a gente pensa, ai que bom eu vou ser consolado. Porém, não é toda e qualquer aflição que Jesus está se referindo.
Nem todo momento de aflição da nossa alma permite que a gente seja consolado, embora a gente queira. Então, existem muitos momentos da nossa vida de profunda aflição que a gente não consegue ser consolado. Mas não é por falta de consolo, pelo contrário. É porque há aflições e aflições. Na tradução do Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento, ele se refere a essa aflição, na tradução mais original dessa passagem, né, que essa aflição é uma aflição que decorre das perdas. É uma aflição que decorre de sentimentos e de sofrimentos de uma determinada magnitude, diferente de uma aflição qualquer, de uma ansiedade ou coisas mais curtas. Essa aflição a qual Jesus se refere diz respeito a perdas profundas. Podem ser perdas de entes queridos ou podemos também aproximar a perda das ilusões. Então, eu gostaria de aproximar o entendimento hoje desse tipo de aflição. Então, já estamos juntos aqui aplicados de que não é qualquer aflição que Jesus está se referindo aqui que vão poder ser consolados. Há determinados sofrimentos que a gente passa na vida que mesmo neles a gente ainda não está aberto o suficiente para poder receber auxílio divino. Vocês já devem ter percebido isso com entes queridos. Mas será que vocês já se lembraram de momentos na vida de vocês em que vocês sofreram muito, mas não conseguiam sentir ajuda espiritual? Pois é. As nossas defesas, às vezes, são tão grandes que a gente, apesar de precisar de ajuda espiritual, mais do que abertos, a gente está afastado e estamos mais próximos da defesa do que da ajuda espiritual. Uma coisa que eu me lembro disso, que é fácil de vocês compreenderem o que eu quero dizer, é quando alguém está se afogando, né? Vocês já viram como é que um salva-vidas cuida de quem está se afogando na água? Se alguém estiver se afogando, estiver se debatendo demais, ele não consegue tirar de dentro do mar. Tem que esperar aquele desespero amainar para conseguir tirar a pessoa. Às vezes, eu não sei se é verdade, né, mas eu já vi em filme, tem determinado salva-vidas que piora o estado do afogado, desacordando ele um pouco, ou segurando o braço dele um pouco, para poder ajudá-lo a sair. Então, olha que coisa interessante isso. Significa que há determinadas aflições que precisam, aspas, vou botar bastante aspas, precisa piorar para que a gente possa ser ajudado. Não é um paradoxo? Como pode isso? A gente precisar piorar para ser ajudado. Então, eu me lembrei aqui de duas passagens que eu queria comentar com vocês. Uma delas é a parábola do joio e do trigo. Que a recomendação do Senhor, vocês conhecem essa parábola, que foi plantado trigo e durante a noite foi semeado joio junto do trigo. E aí, quando os servos vieram perguntar se arrancava o joio, se não arrancava, o Senhor disse que não, que tinha que deixar crescer o joio para que depois pudesse se separar o joio do trigo. Então, é uma coisa que a gente fica assim, como assim? Então vai deixar o mal crescer? Sim, há determinados momentos na nossa vida que a gente precisa deixar piorar um pouco para que a gente possa separar melhor o joio do trigo. Para que a gente não arranque junto o trigo junto do joio. Porque quando é pequenininho, eu não entendo muito de lavoura, mas pelo que eu já estudei, quando é pequeno, o joio é muito parecido com o trigo. Então, é uma parábola que me fez pensar, olha,
tem que esperar piorar, aspas. Tem que esperar deixar crescer um pouco mais para a gente ver. Às vezes o médico fala isso pra gente. A gente chega lá com dor de garganta. Não vou te passar antibiótico ainda não. Tem que esperar você piorar um pouquinho, ver se aparecem outros sintomas, para ver se você está com uma virose ou se você está com uma infecção bacteriana. A gente sai danado porque a gente queria sair logo curado dali e tem que esperar piorar um pouquinho. Esse piorar um pouquinho é preciso que se mostre um pouco mais a sua aflição para que tenha um pouco mais de clareza sobre o que está acontecendo com você. A sua aflição tem que ficar um pouco mais à mostra para que o remédio possa vir com mais propriedade, com mais exatidão a respeito do que você está sentindo. Então, às vezes, a gente sente um pouquinho de aflição, já está ficando doido para acabar com a aflição. E o que a espiritualidade está dizendo para a gente, em tantas páginas do Emmanuel, né? Para ajudar a gente a se encontrar um pouco mais com a nossa aflição, para que a gente tenha um pouco mais de clareza sobre a nossa aflição, para que então a gente possa ser consolado. Então, olha só isso. É preciso que a nossa aflição, aspas, piore ou tenha um pouco mais de intensidade ou fique um pouco mais à mostra para que a gente possa ser ajudado. Não é incrível? Uma outra passagem para poder completar essa minha ideia. Quando Jesus se aproxima da mulher samaritana e ela vai ao poço que foi feito por Jacó há tanto tempo atrás e tal, e aí Jesus se aproxima, ela identifica logo que Jesus não é daquele lugar pelo tipo de cabelo, cor da pele, roupa, de que ele não é samaritano, ele não é da Samaria, e não era comum, não era costume da época um homem se aproximar de uma mulher sozinha. Como também não era comum buscar água num poço na sexta hora, que equivale ao meio-dia. Tudo isso, essa alegoria, toda essa metáfora é bonita da gente. Um dia a gente conversa sobre a mulher samaritana, mas é importante a gente poder perceber uma coisa. Ele diz para ela: dá-me de beber. Vocês acham mesmo que Jesus queria beber água do poço? O que Jesus queria era: mostra o que você bebe. Mostra sua sede. Então, ele não chega lá já oferecendo a água dele, né? Ela fica tão cética, porque a mulher samaritana somos nós, né? Nós somos os céticos, que a gente diz assim: como é que você vem aqui num poço sem nenhuma vasilha para pegar água? O poço é fundo a beça. Como assim? Você não tem uma vasilha para pegar água no poço? Que água é essa que você diz que tem que matar a sede? Né? Então, essa postura cética, duvidosa que a gente tem a respeito das verdades, né? Do Evangelho, somos nós os céticos. Mas ali Jesus se encontra com ela na sede. Olha só. Se ela está indo ao poço buscar água, essa mulher tem uma necessidade, que é a sede. Então, Jesus se encontra com a gente na nossa aflição. Então, Jesus não encontra com a gente antes da sexta hora, antes que a gente vá ao poço beber água. O que não falta é a água, né? Jesus não tem nenhum tipo de escassez. Jesus tem água em abundância para nos oferecer, mas ele só pode oferecer água para nós quando a gente se dá conta da nossa sede. Porque enquanto a gente não tem sede, enquanto a gente não tem sede de significado da vida, enquanto a gente não tem sede de esperança, enquanto a gente não tem sede de conhecimento, enquanto a gente não tem sede de paz, de justiça, quando a gente não sente sede, a gente não procura água. Então, Jesus só pode se encontrar com a gente quando a gente sente sede. E a gente pensa assim: mas que pena, hein? Ele não podia encontrar com a gente antes e a gente nem precisar passar pela sede? Pois é. Nesse nível evolutivo que a gente se encontra, não. A gente só busca a água que sacia a sede de verdade.
A gente só faz esse movimento quando a gente sente sede. Então, às vezes a gente quer levar a família toda para a casa espírita, não adianta que ninguém vai. Só vai quando sentem sede. Então a gente precisa esperar o tempo de cada um, o tempo de aflição de cada um, a ponto de poder buscar a água que pode saciar a sede. E às vezes a gente entra em desespero pelo outro, né? A gente vê o nosso filho em aflição, vê nossos entes queridos passar por processos obsessivos. Então a gente pode aconselhar, a gente pode sugerir, mas essas pessoas queridas só podem ir em busca da água viva quando a sede chega no coração de cada um. Então, por isso que é bem-aventurados os aflitos. Porque é como se Jesus dissesse assim: opa, seja bem-vindo, agora que você percebeu que você está com sede, agora sim posso te oferecer a água viva. Então, bem-aventurados os aflitos, ou bem-aventurado você que já saiu da indiferença, bem-aventurado você que já saiu da arrogância, bem-aventurado você que já saiu do ceticismo, bem-aventurado você que já saiu da autossuficiência. Porque só quando você se reconhece necessitado de ajuda é que eu posso fazer alguma coisa por você. Então, bem-aventurado você que está em aflição, porque você então agora está aberto para poder receber. Mas veja, eu preciso ver a água que você bebe para te mostrar o quanto que ela é, vamos dizer assim, escassa para dar conta da sua sede. Então, nós estamos aqui no mundo material e buscamos na materialidade do mundo saciar a nossa sede. De que sede Jesus está se referindo? A sede espiritual. Porque essa é a verdadeira sede, na verdade. Que às vezes a gente fica tentando saciar essa sede de maneiras que não resolvem. Quando a gente quer resolver isso com um casamento, quando a gente quer resolver isso com um trabalho, quando a gente quer resolver isso materialmente, comprando coisas, modificando o nosso corpo. Não que essas coisas não sejam boas da gente fazer. Não que não seja bom a gente cuidar do nosso corpo, mas quando eu quero saciar a minha sede de sentido e de significado para o viver, através dos bens materiais, através de uma vida espiritual, eu continuo com sede. Eu vou ter que ir no poço 50.000 vezes para matar essa sede, né? Porque é efêmero, passa rápido o prazer de ter aquelas coisas. Então, eu tenho uma necessidade imensa de me sentir amado, né? Segundo o Livro dos Espíritos, todos nós temos necessidade de amor. Isso está no comentário de Kardec, a questão 938. Nós temos necessidade de amor, todos nós temos. Mas como é que eu cuido da minha necessidade de amar e ser amado? Se eu sacio a minha sede de amor através de bens materiais, eu vou eternamente voltar ao shopping para poder dar conta da minha necessidade de me sentir amado, de me sentir importante, de me sentir reconhecido. Então, enquanto eu tentar saciar a minha sede através dos bens materiais, eu estou muito distante da água viva. Então, essa passagem da mulher samaritana, eu acho que ela serve para a gente poder compreender bem-aventurados os aflitos, porque aquela mulher tinha uma aflição. E Jesus reconheceu a aflição dela de imediato. E disse para ela que a água que ele tinha para oferecer ia dar conta da sede que ela tinha. E é interessante essa passagem acontecer, descrita por João, que acontece na sexta hora, que é ao meio-dia, porque ao meio-dia não tem sombra, né? A posição do sol ao meio-dia é um momento que não tem sombra. Então, eu entendo essa metáfora como sendo assim: aquela mulher estava num momento em que não havia sombras, ela estava buscando água num momento sem defesa. Ela estava aberta para receber as verdades. Então, que momento da nossa alma a gente está aberto assim, sem defesas, né? Com a nossa guarda abaixada, né? Em que a gente não duvida, em que a gente está aberto. É quando o nosso sofrimento é muito intenso. E mais do que a nossa pressa de resolver, a gente aproveita essa intensidade do sofrimento para a gente sair da sombra, das nossas sombras.
E isso é muito interessante da gente observar. Nos nossos momentos de maior dor, é que a gente não estava mais preocupado com a nossa imagem. O que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? Então, nossos momentos de maior dor emocional é o momento em que a nossa alma está mais transparente, no sentido em que a gente está aberto para ser ajudado, mas que a gente também não está mais preocupado com a nossa performance. E quando a gente não está mais preocupado com a nossa performance, é que a gente pode, de alguma maneira, poder descobrir quem na verdade nós somos. Então, as nossas dores emocionais têm isso de oportunidade. É uma oportunidade de autoconhecimento. Isso é duro da gente reconhecer, mas é verdade. Nos nossos momentos de maior dor, foram os momentos em que a gente conseguiu visitar os lugares mais profundos da nossa alma. E aí, então, eu aqui vou sugerir para vocês, eu já vou chegar no Livro dos Espíritos, mas eu quero sugerir para vocês o capítulo 26 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que Leon Denis vai levantar 4 finalidades para o sofrimento. Bem-aventurados os aflitos, porque tem 4 chances, temos 4 ganhos, 4 ganhos, eu acho que é isso mesmo, 4 alcances, quando a gente pode se encontrar com a nossa dor ao meio-dia. Então, Leon Denis levanta uma das finalidades é nos proteger. Então, a dor pode vir como proteção, porque nos afasta dos excessos. Então, se eu exagero num determinado item da minha vida, a dor vem como, ei, chega, já tá bom. Uma outra finalidade da dor é aquela dor que nos liberta do passado. É quando a dor vem como sendo uma libertação das zonas escuras da minha alma do passado. Então, são aquelas histórias difíceis da minha família, minhas histórias difíceis de convivência, que está se repetindo de novo e eu já conheço essa dor, mas eu preciso vivê-la ao meio-dia, ou seja, na sua intensidade, para que eu possa me libertar. Então, segundo Emmanuel no livro Vida e Sexo, nós vamos reencarnar em outros lugares, em outros papéis familiares, para que a gente possa fazer algum tipo de libertação, vivendo um outro momento com aquele mesmo ente querido, para que a gente possa, numa outra posição familiar, experimentar uma relação melhor. Então, é a dor libertação. Mas nós temos também a dor que acelera. Isso está descrito no Evangelho, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, no item 9, os Espíritos dizem que a gente pode escolher passar por uma aflição para acelerar o nosso progresso espiritual. Então, é quando eu estou vivendo uma experiência dura, mas ela não se remete exatamente a uma falta do meu passado. Eu me dirijo para essa experiência para acelerar o meu progresso. E o quarto tipo, que é a dor que amadurece, é essa que eu acho que está se referindo esse item das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, é o quarto tipo de dor que Leon Denis classifica como sendo a dor que amadurece, é a dor que advém das nossas perdas, são os lutos da nossa alma. Seja luto por perda de entes queridos, seja luto por qualquer outro tipo de perda, perda das ilusões, perdas afetivas, perda de ascensões e aquisições materiais, em que não há nada mais que eu possa me agarrar e eu me encontro cara a cara com quem eu sou. Então, eu considero isso um encontro ao meio-dia, em que eu encontro com as minhas precariedades, mas, segundo Leon Denis, essa é a dor que amadurece um espírito. Não que as outras não amadureçam a gente, claro que sim, mas a finalidade desse tipo de dor é aprofundamento. É quando a gente visita
espaços profundos da nossa alma que a gente jamais iria por escolha própria. Os outros tipos de dor que ele classifica são dores que vai e vem e aparecem muitas vezes na vida da gente, são mais cotidianas. Essa que amadurece, que nos faz visitar as nossas zonas profundas do eu, elas são pontuais, profundas, e amadurece o espírito a dar um salto, né, qualitativo. Eu gostaria de me referir também a algumas questões do Livro dos Espíritos, principalmente na lei de destruição. Olha que coisa interessante que nós temos na questão 728. Kardec pergunta se é da lei da natureza a destruição. Então os espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por finalidade a renovação e a melhoria. Então, quando a gente está passando por uma aflição de perda de entes queridos, de perda das nossas ilusões, o que a gente sente é uma destruição na nossa vida. Perdemos o sentido de viver quando isso acontece. E é verdade mesmo. Aquele sentido que organizava o nosso viver se perde completamente. E nós temos uma sensação que não resta nada. Esse momento, esse intervalo entre o que significava minha vida antes e quando se perde algo muito valioso, a ponto de eu perder o sentido para viver, esse é o encontro do meio-dia com Jesus. E esse é o encontro em que se destrói tudo aquilo que eu entendia como sendo a ordem natural da vida, mas os Espíritos estão dizendo que essa destruição é necessária para que haja uma transformação. Porque a evolução não trabalha com remendo, gente. Não dá para colocar remendo novo num pano velho. Para que haja uma transformação espiritual, é preciso que as suas ilusões todas possam ir ao chão. E você se encontrar com o vazio, se encontrar com a falta, se encontrar talvez com a perda de sentido para viver, para que você possa refazer o sentido de existir. E olha que interessante que vai completar aqui, é a questão 774 também do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos dizem que há no homem algo a mais do que as necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Então, mesmo quando todas as nossas ilusões caem, quando todas as nossas rotinas, as nossas maneiras de viver se desorganizam e a gente acha que não sobra nada, sobra sim a necessidade de levantar. Porque todos nós viemos aqui para progredir. Então, mesmo quando tudo se derruba, não resta nada, resta o senso, esse sentido interior que todos nós temos, que é o desejo incessante do melhor. Isso está na questão 774. E por último, a 784, em que Kardec pergunta: poxa vida, olhando esse nosso entorno, não parece que tudo está piorando? Não parece que a gente está andando para trás? Aí os espíritos dizem: não, observa bem. É porque você está olhando só um pedacinho. Você precisa olhar o conjunto e vai perceber que às vezes o mal chega no excesso para que possamos compreender a necessidade do bem. Então, com essas questões, eu queria fundamentar que às vezes é necessário a gente sentir e quase desmaiar de sede para a gente conseguir chegar no poço e encontrar com Jesus ao meio-dia. E nesse encontro com Jesus ao meio-dia, no encontro com Ele, eu possa então identificar que eu estou sentindo muita sede, muita falta. Porque nós passamos muito tempo da nossa existência distraídos com a vida material. Nós nos distraímos do propósito de estarmos vivos aqui. E ficamos perdidos nas nossas inconformações.
Então, por isso que no capítulo 5 do Evangelho tem o bem e o mal sofrer, porque o mal sofrer não é bem-aventurado. Não é bem-aventurado os que sofrem de aflição da reclamação, os que estão na aflição por ansiedades pelo que virá, os que estão na aflição porque não estão conformados com a vida. É preciso a gente se encontrar com Jesus fora das nossas reclamações mesquinhas. Qual é o tipo de aflição que recebe consolo, que recebe a água viva de Jesus? É quando a gente desiste de verdade, gente, de querer controlar a vida, de querer que a vida seja como eu quero, de querer que a vida seja segundo os meus caprichos. É quando a gente abre mão das criancices espirituais. O que seria uma criancice aqui que eu estou me referindo? É quando a gente sai das inconformações. É quando eu posso desistir daquilo que eu gostaria que a vida fosse. E posso de verdade me encontrar com o que a vida é para mim. Então é preciso um tempo de luto, sabe? De luto dos nossos sonhos mortos. Daquilo que eu gostaria que tivesse sido em minha vida. Nunca foi, nem nunca vai ser aquilo que eu gostaria que fosse. Mas a vida é como se apresenta para mim. Então, para eu poder me encontrar com a vida como ela é, em que eu posso me encontrar comigo como eu sou, em que eu posso me encontrar com o meu trabalho como o meu trabalho é, com a minha mãe como a minha mãe é, o meu pai como o meu pai é, o meu esposo como o meu esposo é, ou seja lá o que for que a sua vida seja, em que eu posso me encontrar ao meio-dia com isso, é quando eu paro de me encontrar com as minhas ilusões e me encontro nu, exatamente como as coisas são. Aí sim eu tenho o poder de fazer alguma coisa com isso. Nessa abertura, em que eu saí do ressentimento, em que eu saí da reclamação e posso dizer: olha, Jesus, é essa água que eu tenho bebido até então, mas olha o tamanho da minha sede. Quantas vezes eu venho aqui nesse poço e por mais água que eu bebo, eu não consigo me sentir saciada. E aí é então quando Jesus está dizendo para ela: então desiste dessa água. Desiste enquanto é tempo. Desiste do quê? De querer saciar a sua sede espiritual com tudo aquilo que é de ordem concreta, com tudo aquilo que é efêmero, com tudo aquilo que você está cansado de buscar e que não deu jeito. Então é você querendo controlar a vida dos outros, querendo controlar a sua vida, querendo achar felicidade em tudo aquilo que é passageiro, querendo achar felicidade sem ir nas profundezas do seu coração. Enquanto você está distraído com isso, querendo resolver, achando que fazendo A, fazendo B, é assim que você vai ser feliz, isso é efêmero. É preciso você se encontrar com a verdade mais profunda do seu coração. O que é que, na verdade, deixa o seu coração feliz? Então, é a gente poder se encontrar consigo mesmo e poder se encontrar a minha sede do que é. E o que é que eu tenho feito para poder saciar minha sede? Enquanto eu estou lidando com as coisas do lado de fora, essa sede não vai passar. Eu dou uma tapeada na sede, mas eu não consigo me sentir verdadeiramente saciado. Então, quando eu consigo me despedir dessas ilusões, as ilusões da imaturidade da nossa alma, e me encontro com algo mais profundo, com uma parte mais adulta do meu coração, aí eu posso de verdade me sentir saciado com a água que Jesus oferece para a gente. Então, eu vou ler um trechinho aqui do Leon Denis, em que ele fala disso, o que aconteceu com ele, com a dor que ele sentiu, né? Então a gente precisa, ao se encontrar com a dor, em vez de querer sair correndo da dor, é igual a história do joio e do trigo. Deixa crescer mais um pouco, não é ser masoquista isso. É que se você deixa a sua dor aprofundar mais um pouco, para você entender o que está acontecendo com você, dar nome aos seus sentimentos, dar um lugar para os seus sentimentos,
Porque o que a gente conhece, eu quero alívio para a dor, eu quero anestésico para a dor. Isso é beber água lá do poço de Jacó. Agora, encontrar com Jesus ao meio-dia, para beber da água que Jesus oferece, então eu preciso entender melhor sobre a minha dor. Então é poder perguntar: o que é que me traz aflição? Desde quando eu me sinto aflito? O que que costuma me dar aflição? Como eu reajo quando eu estou em aflição? Que tipo de água eu busco quando a aflição chega no meu coração? Quantas vezes esse tipo de aflição se repetiu na minha alma? Então, isso que eu estou falando aqui, Leon Denis chama de aprende a sofrer. Porque a dor é santa. Ela é o mais nobre agente da perfeição. Penetrante e fecunda, é indispensável à vida de todo aquele que não quer ficar petrificado na indiferença. Aprende a sofrer, meu irmão. Não te digo procura a dor, mas quando ela for inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Aprende a conhecer a tua dor, apreciar-lhe a beleza austera, a entender-lhe os secretos ensinamentos. Estuda-lhe a obra oculta. Em vez de te revoltares contra ela, ou de ficares acabrunhado, inerte e fraco debaixo da sua ação, associa a tua dor, a tua vontade, teu pensamento e descobre qual o alvo que a tua dor visa. E procura tirar dela, na passagem pela tua vida, todo o proveito que ela pode te oferecer ao teu espírito e ao teu coração. É assim que Jesus está dizendo para a gente: bem-aventurados os aflitos. Porque nessa aflição você tem a possibilidade de se autoconhecer. E quando a gente conhece a nossa dor, porque diante da dor profunda, a gente não consegue disfarçar mais nada, a gente mostra quem a gente é. Então, a dor nos ajuda a nos autoconhecer com certeza. Qual é a finalidade da gente se autoconhecer? É que, de posse desse autoconhecimento, eu promovo um processo de autolibertação. Então, é um processo de autolibertação através da dor, entende? Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, é porque você vai descobrir os caminhos de autocura nesse processo. Quando Jesus oferece a água viva do Evangelho, a água viva do conhecimento que liberta, da verdade que liberta, é disso que a gente está falando aqui. Não é um consolo de passar a mão na sua cabeça. Isso você já conhece, você já fez muito, a gente faz isso a vida toda. Mas bem-aventurado seja você que na sua aflição faz um processo iniciático de autoconhecimento e de autolibertação. Esse é o verdadeiro consolo que Jesus oferece da água viva do Evangelho. Porque o Evangelho é a nossa bússola. O Evangelho é o nosso guia para esse processo de autoconhecimento. No Evangelho tem tudo. O Evangelho é o nosso mapa, né? Para a gente poder fazer essa viagem interior. Então, esse conselho que Leon Denis está dando aqui, aprende a sofrer, é quando a dor vier, não sai correndo bebendo qualquer água, porque você vai ter que ir no poço toda hora. Vá ao meio-dia, sem defesas, sem anteparos, que você possa ir ao meio-dia se encontrar com Jesus, porque é só ao meio-dia que ele vai estar lá, nesse poço que tem a água viva do Evangelho, sem defesas, sem escudos, sem performances, sem personas, que você possa se encontrar sem sombras, transparentemente aberto, como uma mulher samaritana, né, se encontrou com Jesus, para poder receber a verdadeira água-vida
Viva o verdadeiro consolo do Evangelho. É isso, meus amigos. Espero que tenha sido útil o nosso encontro, que vocês possam se sentir bem-aventurados em suas aflições, que elas possam ser totalmente consoladas.